Livro 45, Dia do Senhor 45, pergunta e resposta 116. Por que a oração é necessária aos cristãos? Porque a oração é a parte mais importante da gratidão que Deus exige de nós. Além disso, Deus só concederá sua graça e Espírito Santo àqueles que constante e sinceramente lhe pedirem esses dons e o agradecem por eles. Pergunta e resposta 117. O que é preciso para que nossa oração agrade a Deus e seja ouvida por Ele? Primeiro, devemos invocar de coração apenas o único e verdadeiro Deus que se revelou em Sua palavra e rogar por tudo aquilo que Ele nos ordenou a orar. Segundo, devemos ter plena consciência da nossa necessidade e miséria para que possamos nos humilhar diante de Deus. Terceiro, devemos descansar no fundamento inabalável do qual nós somos merecedores e que Deus com certeza ouvirá as nossas orações por causa de Cristo, nosso Senhor, conforme Ele nos prometeu em Sua palavra. Pergunta e resposta 118. O que foi que Deus ordenou que lhe pedíssemos? Tudo aquilo que necessitamos para nosso corpo e alma, conforme a oração que o próprio Cristo, nosso Senhor, nos ensinou. Então, na pergunta 119, nós temos a oração do Senhor, que nós vamos ler diretamente do texto de Mateus, capítulo 6. Vamos orar nesse momento, vamos pedir o auxílio do Senhor durante a pregação. Senhor Deus, Tu nos trouxeste aqui, Senhor, para dar louvor ao Teu nome, mas também para agradecer pelas bênçãos e para ser instruídos pelo Senhor, como a multidão dos discípulos que subiram ao monte. Nós também estamos fazendo isso nessa manhã de domingo. Estamos deixando nossas casas como cristãos e estamos indo para o lugar onde o Senhor está se reunindo com o seu povo, para ouvir a sua voz, para receber as suas santas instruções. Por isso, ó Deus, nos abençoa nesse momento, faz com que cada um dos seus filhos e filhas, também os visitantes que há entre nós, possam reconhecer na palavra que foi lida e na pregação dela, a voz do bom pastor Jesus Cristo. E assim, Senhor, que nas igrejas cristãs espalhadas por todos os lugares, na superfície da terra, possam provar da Tua graça nessa manhã, para que o povo que está sendo congregado em todos os lugares possam receber os benefícios da pregação fiel do Evangelho. Por favor, nós te suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, como já mencionei, nós vamos agora iniciar o tratamento da oração do Senhor e, como acontece anualmente, uma série de pregações na oração do Senhor também, na oração do Pai Nosso, também conhecido como oração do Senhor, oração dominical. A palavra dominical vem de Domini, do Senhor, por isso oração do Senhor. Mas eu quero começar com uma pergunta a vocês. Qual tem sido o efeito prático na vida de vocês, das pregações que vocês têm ouvido? Especialmente as pregações que têm chamado vocês à vida de oração. Talvez a sua resposta seja: eu tenho que admitir que eu não tenho progredido muito, ou talvez até tenho que admitir que eu regredi. Houve época em que eu orava muito mais do que eu estou orando hoje. Mas também pode ser que a sua resposta seja: graças a Deus eu tenho provado do crescimento na vida de oração e hoje
eu tenho dedicado mais tempo à oração do que eu já fiz no passado. Se você reconhece que realmente a sua vida de oração tem sido um fracasso, então eu peço que você preste muita atenção nas coisas que você vai ouvir nessa pregação e nas pregações seguintes. Mas mesmo se você está provando a graça de Deus para viver uma vida de oração, eu ainda quero lembrar a você que essa vida de oração é um contínuo progresso. Porque tudo que não cresce tende a diminuir. Então não pare. Continue buscando a graça de Deus para que essa vida de oração permaneça e cresça mais e mais até o dia de Cristo. Então, como nós passaremos as próximas semanas, os próximos domingos, tratando a oração do Senhor, e particularmente no contexto de Mateus capítulo 6, mais estritamente, mas ampliando isso para todo o Sermão do Monte, então eu gostaria de rapidamente passar com os irmãos pela estrutura do Sermão do Monte, para a gente ter um entendimento de como a oração do Senhor está funcionando dentro do contexto da oração do monte. Então volte um pouquinho aí para Mateus capítulo 5 e só acompanhando, só para ter uma ideia. Jesus, em algum momento, quando ele estava na Galileia, não sabemos exatamente onde é esse monte, mas Jesus subiu a um monte, talvez nem seja exatamente um monte, mas seja um elevado, onde existe uma planície suficiente para que uma multidão de gente pudesse se reunir ali. E quando estava no monte, Jesus começa a dirigir uma série de ensino à multidão de discípulos que estavam seguindo. Eu até coloquei agora de manhã no grupo do WhatsApp um hino lá que fala um pouco sobre esse momento que Jesus sobe ao monte para ensinar os seus discípulos. Então Jesus começou com uma declaração: as bem-aventuranças sobre aqueles que alcançaram a justiça de Deus. Já mencionei em outros momentos que bem-aventurança não é alguma coisa que a gente deve buscar. Essa bem-aventurança é uma declaração do estado que nós desfrutamos pela graça de Deus em Cristo Jesus. A nossa salvação, a nossa união com Cristo nos coloca em um estado de bem-aventurança. Então nós estamos nesse estado, provamos desse estado por causa de termos alcançado a justiça que Deus exige por meio de Cristo Jesus. Então você tem isso dos versículos 1 a 12. Depois, versículo 13 a 16, mostra que essa justiça, ela é poderosa o bastante para se manifestar na vida dos discípulos como sal da terra, como luz do mundo. Então, com essa justiça de Deus em nós, é impossível que essa justiça não apareça aos homens. É impossível. Então, ela não precisa das nossas forcinhas. Ela aparece por si só, porque é fruto da obra de Deus, da justiça de Deus operando em nós. Os discípulos alcançaram essa justiça não por causa de sua própria obediência, de seu próprio esforço, mas pela obediência de Cristo a cada uma das exigências que Deus fez na lei. Versículo 17 a 19 vai mostrar que Jesus não deixou cair nem um tio, nem um jota da lei. E ele fez isso por nós. Se não fosse Cristo, nós nunca teríamos alcançado essa justiça que é exigida por Deus em sua palavra. Portanto, para os discípulos, essa justiça que salva pecadores, essa justiça que leva pecadores para o céu, deve exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, daqueles que estão procurando justiça própria, como nós veremos ainda ao longo dessa pregação. E o restante desse capítulo 5, então, se você olhar do versículo 21 até o final desse capítulo, Jesus está
demonstrando o erro dos fariseus, particularmente dos fariseus e escribas, mas não exclusivamente deles, que sempre estavam buscando alcançar a justiça por suas próprias obras. Então, nesses versículos você pode notar que Jesus está usando particularmente a segunda tábua da lei. Então ele vai citar vários mandamentos da segunda tábua da lei para mostrar que os fariseus e escribas, e muitos nos tempos de Jesus, estavam buscando um tipo de obediência superficial aos mandamentos, com o interesse de que as pessoas olhassem para ele e os vissem como justos, já que eles estavam obedecendo esses mandamentos. E assim eles alcançavam o seu objetivo, que no final das contas ele estava interessado em receber elogio das pessoas. Era tudo que eles buscavam. Eles não estavam preocupados em promover a glória de Deus por meio de uma obediência amorosa aos mandamentos, mas eles estavam realmente interessados em promover a si mesmo, em que as pessoas os tivessem como pessoas justas, piedosas, cumpridoras da lei, exemplos a serem seguidos. Então, quando nós lemos sobre essa justiça que Jesus está apontando aqui já no capítulo 5, devemos ter em mente a justiça de Cristo, que é a nossa própria justiça diante de Deus. Esse entendimento é importante porque toda vez que nós falarmos e lemos aqui sobre a nossa justiça, e a gente vai ler a vossa justiça, então, a nossa justiça não é aquilo que nós fazemos por meio das quais coisas a gente alcança algum favor da parte de Deus. Mas quando fala sobre a nossa justiça, temos que entender que é Cristo. Ele é a nossa justiça diante de Deus, como aquele que cumpriu a lei, como nós já vimos, e como aquele que então valeu a nossa redenção diante de Deus, como também nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Cristo é a nossa santificação e nossa justiça, e santificação e redenção diante de Deus. Então a nossa justiça não se refere às nossas propriamente as nossas boas obras, como se nós, por meio delas, alcançássemos o favor de Deus. Mas as boas obras que nós praticamos são os meios pelas quais Deus manifesta a sua justiça ao mundo. E é exatamente assim que começa o capítulo 6. Se veja o versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. O capítulo 6 está mais relacionado com a primeira tábua da lei. Enquanto no capítulo 5 a gente citou vários mandamentos da segunda tábua da lei, agora no capítulo 6 está mais ligado com o nosso relacionamento com Deus, como nós nos relacionamos com Deus, então mais a primeira tábua. Então devemos recordar que nós somos bem-aventurados exatamente porque alcançamos a justiça de Cristo, a única justiça que salva. Portanto, não devemos buscar ocasião para mostrar uma justiça própria, uma justiça que, na verdade, está buscando o elogio e o reconhecimento das outras pessoas, porque isso é pecado. Porque fazendo isso, você estará desviando as pessoas de olharem para Deus e para a justiça de Deus que Cristo conquistou por sua obediência e morte em nosso favor. Então, toda a glória na salvação pertence unicamente a Deus. A recompensa para quem busca a justiça própria são seus próprios elogios. Ele não está buscando isso. As pessoas não estão elogiando porque eles se mostram pessoas justas, corretas, obedientes à lei. Legal? Já recebeu sua recompensa. Sua recompensa são os próprios elogios. Eles não têm mais nenhum direito de uma recompensa futura.
Mas aqueles que não buscaram a sua própria honra, a sua própria glória, mas tudo fizeram para promover a glória de Deus diante dos homens, esses podem esperar, porque tem galardão reservado para eles no céu. Tem galardão. Nesta vida, Jesus prometeu que nós já receberemos 100 vezes mais, mas no porvir provaremos a vida eterna. Então, o alvo da nossa justiça, o alvo de tudo que nós fazemos em obediência a Deus, é a glória de Deus, não a nossa própria glória, não elogios. Então, depois de ter colocado esse fundamento no versículo 1, Jesus prosseguiu dando alguns exemplos representativos de tudo aquilo que nós fazemos como cristãos. Se o que nós estamos fazendo está sendo feito de modo a promover a glória de Deus nesse mundo, ou se aquilo que nós estamos fazendo está servindo para alcançar o elogio das outras pessoas. Então, observe, nos versículos 2 a 4, ele fala sobre o dar esmolas. No versículo 5 até o versículo 16, que nós vamos usar mais durante as próximas pregações, fala sobre o orar. Versículo 17 a 18 fala sobre o jejuar. E depois, versículo 19 até o final, segue-se uma longa sessão sobre a riqueza. Tem várias coisas relacionadas com a riqueza. E no capítulo 7, Jesus continua falando sobre a justiça que deve marcar a vida de todos os bem-aventurados filhos de Deus. Então, o Sermão do Monte preenche todo o capítulo 5, 6 e capítulo 7. E nesse sermão, Jesus está ensinando sobre a justiça que salva e a justiça que deve aparecer diante dos homens, e com o propósito de louvar e glorificar a Deus. Então, é isso que nós devemos aprender e buscar enquanto nós estamos aprendendo sobre a oração no contexto do Sermão do Monte. Notem então, irmãos, que a oração que Jesus nos deu é uma das maneiras pelas quais nós vivemos uma vida de gratidão a Deus, pela bem-aventurada vida que nós alcançamos com base na justiça de Cristo, como também lemos no Catecismo, na pergunta e resposta 116. Então, oração é a parte mais importante da gratidão que Deus exige de nós. Por isso, Deus também está nos dando um modelo de oração, e Ele coloca a oração em um contexto mais amplo de como a oração deve funcionar. Devemos, portanto, manifestar a justiça de Deus diante dos homens e promover a glória de Deus diante dos homens de todas as maneiras, e particularmente por meio da oração. Então, vamos usar o restinho do nosso tempo para tratar um pouco mais da oração do Pai Nosso nesse contexto da justiça de Deus. Então, mais uma vez, todo o Sermão do Monte fala sobre o que nós devemos fazer como cristãos, sobre a justiça que nós devemos praticar, mas aqui já de cara precisamos ter uma cautela para não cometermos exageros. Porque precisamos entender o propósito da nossa justiça diante dos homens. Aquele que dá esmolas, aquele que ora, aquele que jejua, não deve tocar trombeta diante dos homens, não deve deixar que a mão esquerda veja o que a mão direita está fazendo, mas deve agir secretamente, de forma simples, e deve manter uma aparência serena, não de quem está realmente realizando essas coisas. Então, tudo deve ser feito de modo discreto, com o propósito de manter o objetivo de levar as pessoas a olharem para Deus e não para si mesmo. Então, tudo deve ser feito para não atrair a atenção das pessoas para si, enquanto somos chamados a manifestar essa justiça de Deus
de várias maneiras diante dos homens. Então notem que Jesus chamou a atenção dos discípulos para os fariseus e escribas, pois eles agiam de maneira contrária. Esses religiosos, eles escolhiam as praças, mais precisamente as ruas, como o texto diz, e as sinagogas para darem suas esmolas, para orar, para jejuar. Por que eles faziam isso? Porque eles queriam não promover a glória de Deus, mas eles queriam demonstrar a sua aparente justiça para os outros e assim receber elogios dos outros. Eles se satisfaziam com isso. Mas mesmo condenando a atitude errada dos escribas, fariseus e de todos os religiosos que procuram manifestar a justiça diante dos homens para atrair a atenção dos homens para si, nós temos que ter cuidado para não exagerar, porque o ponto aqui não é precisamente o lugar onde essas coisas são feitas. O ponto aqui é o propósito. Com que propósito nós estamos fazendo, estamos praticando a justiça de Deus. Se não tivermos cuidado, podemos chegar à conclusão que, por exemplo, eu não poderia estar orando aqui. Eu estou orando, lá era na sinagoga, então aqui na igreja. Então, a gente não poderia orar aqui. Versículo 3, Jesus disse: tu, porém, no versículo 6, melhor dizendo, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu Pai que está em secreto. O teu Pai que vê em secreto e recompensará. Então, a gente não deveria ter oração aqui, deveria deixar para quando chegar em casa, cada um trancado no seu quarto, orar a Deus secretamente. Ou a gente não poderia fazer, por exemplo, o trabalho que a gente está fazendo, o trabalho diaconal, de ir às ruas e dar comida para pessoas que são necessitadas, como a gente tem se esforçado para fazer. Porque naquele momento é quase impossível que a mão direita não veja que a esquerda não veja o que a mão direita está fazendo. É muito difícil que a gente entregue as refeições sem que outras pessoas na rua estejam vendo. Então a gente não daria as esmolas, ou as ajudas, o socorro. Eu vejo que o ponto aqui não é que não podemos fazer isso em lugares públicos, mas devemos procurar a melhor maneira para aplicar esse princípio de que todas as coisas devem ser feitas para dirigir a atenção das pessoas para Deus e não para nós mesmos. Nesse caso, de vez em quando, sim, não devemos orar publicamente. Aqui é necessário orarmos, mas talvez não seja necessário ir lá para a rua para ficar orando para todo mundo ver e ouvir. Certo? E mesmo quando estamos fazendo obras de caridade, os diáconos, não temos um diácono ainda no nosso meio aqui, mas o trabalho diaconal é feito de tal maneira que não precisa que todos fiquem sabendo o que a congregação está fazendo no cuidado dos necessitados. Então, o ponto é o propósito de fazer todas essas coisas e não necessariamente o local onde essas coisas estão sendo feitas, porque mais uma vez veja que os versículos 13 a 16 mostra claramente que ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. O alqueire é aquela cestinha que eles usavam para colher os grãos. Então ninguém pega e bota lá e joga a cesta por cima para cobrir a luz acesa. Ninguém que constrói uma cidade no alto de uma montanha faz isso com o propósito de escondê-la. Quem constrói uma cidade na montanha quer que ela seja visível. Quem acende a lamparina quer usá-la para clarear. Então, os discípulos que alcançaram a justiça de Deus, eles são a própria candeia acesa. Eles são a cidade ficada no monte. Não tem como esconder. Não tem como evitar que o mundo não veja a justiça de Cristo operando na vida dos discípulos. Mas nós não precisamos ajudar a Deus com isso.
Não precisamos querer ir para os lugares para mostrar para as pessoas essas coisas, porque isso realmente é muito perigoso. Se alguém está buscando ser conhecido pelo que está fazendo e para receber elogios, então ele vai para as praças, vai para os lugares públicos para alcançar o máximo de pessoas para receber elogios. Mas também, se alguém quer levar a justiça de Deus para o mundo, ele não vai ficar trancado dentro do quarto. Não vai. Ele vai realmente para os lugares públicos, cultuamos com a porta aberta para receber pessoas e proclamar a justiça de Deus. Então, nem podemos ficar no quarto e nem podemos deixar de fazer na rua sob receio de que a mão esquerda veja o que a direita está fazendo. Mas, como crentes, nós devemos fazer todas essas coisas com um propósito: de promover a glória de Deus diante dos pecadores e fazer com que a luz do Evangelho, que o sabor do Evangelho seja conhecido nesse mundo. Então precisamos continuar orando, e devemos fazer isso tanto no ambiente privado dos nossos quartos, como também no ambiente público do culto dominical, e precisamos levar esse Evangelho da graça para os pecadores que ainda estão perdidos pelo mundo, e assim fazermos conhecida a justiça de Deus operando por meio das nossas vidas, de muitas maneiras, também pela obra da caridade, pela intercessão e pelo cuidado e pela proclamação do Evangelho por meio de uma vida enfeitada com os dons de Cristo. Agora tem um perigo que nós sempre devemos estar atentos. Fazer essas coisas para ganhar elogios ou para promover satisfação pessoal, isso é pecado, certo? Então, algumas pessoas estão realmente fazendo, buscando uma vida de intensa oração ou de boas obras, porque eles já têm um propósito definido de buscar sua própria honra e satisfação. Eles não estão nem um pouquinho preocupados em promover a glória de Deus. Mas mesmo nós, como crentes, tendo o Espírito de Cristo e tendo aprendido essas coisas, nós nunca estamos livres desse problema. Nunca estamos. Espero que aqueles que oram, que participam de alguma maneira da ajuda aos necessitados, às vezes não podem ir na distribuição, ou não podem vir para preparar, mas estão doando os alimentos, e de alguma forma estão participando. De fato, eu espero que todos estejam gostando de fazer isso. Seria muito triste que alguém está fazendo isso por constrangimento. Fazendo, mas eu não queria estar fazendo isso. Isso não é bom. Mas, ao mesmo tempo, vocês devem lutar contra a tentação de estarem fazendo isso somente porque vocês gostam. Porque isso é outro perigo. A mesma coisa sobre vir ao culto no domingo. Porque, hoje eu estou afim de hoje eu estou animado, hoje eu vou para o culto. No outro domingo eu amanheci cansado, desanimado, triste, hoje eu não vou. Não é porque nós gostamos, porque é a ordenança do Senhor. Deus chama, Deus ordena. Deus não deixou que a nossa vida ao culto fosse uma escolha nossa, é mandamento. Deus também não deixou que a oração fosse uma escolha nossa, que fazer o bem fosse uma escolha nossa, mas é uma ordenança. Não vou fazer somente porque eu gosto, porque hoje eu estou me sentindo bem para fazer isso. Não. Porque no momento em que isso acontecer, e vocês talvez não estejam mais gostando, animados, vai parar de fazer. E você vai deixar de promover a glória de Deus diante dos homens. Ou talvez você nunca tenha feito isso. Porque naquele momento vai ficar claro para você que você sempre fez porque você gostava de fazer.
Então era a satisfação pessoal e não a promoção da glória de Deus, que era o seu alvo. Então, se você está orando, se você está promovendo o bem, a pergunta é: por que você está fazendo isso? O que está motivando você a fazer isso? O que está despertando o seu coração para isso? Sua vaidade? Sua cobiça? O amor de Deus? E o desejo sincero de promover a glória de Deus com uma vida de gratidão, onde toda a justiça de Deus está aparecendo de muitas maneiras na sua vida. Nós somos chamados, irmãos e irmãs, a promover a glória de Deus por meio da obra de justiça que os nossos pais antigos, na época da Reforma, chamavam de obediência evangélica. Ou seja, é aquela obediência ao Evangelho não para tentar ganhar alguma coisa, mas por amor e por um desejo sincero de agradar a Deus, de mostrar gratidão, como o catecismo começa falando. Então esse é o grande perigo e desafio que nós enfrentamos. O nosso coração é corrupto, nosso coração é mau. Nosso coração trabalha o tempo todo para nos afastar de Deus e para ofuscar a glória de Deus, para que os pecadores não vejam a glória de Deus. Por isso o nosso coração tenta a todo custo nos ganhar, para que a gente faça essas coisas pela satisfação pessoal, para que a gente use essas coisas para atrair a atenção das pessoas para nós mesmos e desviarmos os olhos das pessoas para a única justiça que salva, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a nossa luta. Diariamente nós vamos ser tentados. Os irmãos sabem que eu não sou muito de fazer isso, mas isso envolve vocês também. A gente estava reunindo alimentos e doações para algumas famílias de venezuelanos. E uma delas era uma família lá de Recife, que eu encontrava toda sexta-feira quando estava no seminário. Os irmãos se lembram disso, até a gente tirou foto e tudo, para os irmãos conhecerem. Essa foto nunca foi publicada, porque o propósito não era exatamente mostrar para os outros o que nós estamos fazendo, era só para a igreja conhecer quem ela estava ajudando, então, aquela família. Uma vez, quando eu parei, ela ficava sempre num sinal, e eu parei com o carro, encostei, abri a mala e comecei a tirar. As criancinhas vieram ávidas, porque tinha uns brinquedinhos, bonequinhos que não tinham doado, e um homem que parou num caminhão aqui, um caminhão de entrega, tem um motorista e 2 entregadores. Eles, fizeram bem assim, olharam aí. Aí o coração do pecador, naquela hora, dá sinal, né? Ele começa a achar que ele está fazendo alguma coisa. A gente nunca está livre desse perigo. Nunca estamos livres. Quando pessoas batem palma, quando a gente está fazendo aquilo que devemos fazer como servo de Deus, nosso coração dá sinal. É uma luta. Porque não pense que eu sou santão e que naquele momento você não tem aquela satisfação de estar fazendo aquilo. Você sente. O perigo é que o perigo não é sentir prazer e alegria em fazer aquilo, porque não devemos fazer com tristeza. Mas o perigo é que você comece a ser movido a fazer essas coisas por causa dessa satisfação e por causa daqueles aplausozinhos que está acontecendo. É muito perigoso. É muito perigoso. Nós já recebemos esse ensino bem no começo da nossa instrução sobre a oração do Senhor. Todo o Sermão do Monte está nos chamando a praticar a nossa justiça, e aí os irmãos já entendem, nossa justiça é a justiça de Cristo que nós alcançamos para a vida bem-aventurada que temos. Então, toda vez que falamos sobre nossa justiça, vossa justiça, não é que a gente está praticando boas obras com vistas a
recebemos elogios ou buscamos satisfação, ou achando que é por meio dessas boas obras que nós alcançamos algum favor de Deus, mas nós sempre devemos entender que a nossa justiça é a justiça de Cristo, que nós nos apropriamos pela fé como se fosse nossa, para que por ela nós pudéssemos alcançar a salvação e a vida eterna. Então, quando nós ouvimos daqui para frente sobre a nossa justiça, nós devemos estar cada vez lembrados e conscientes que nós somos chamados a praticar a justiça. Não somos chamados a esconder a lâmpada que foi acesa e a não espalhar o sal que preserva esse mundo que merece inferno. Mas nós devemos fazer justiça com o entendimento de que com isso nós estamos promovendo a glória de Deus nesse mundo e estamos atraindo a atenção dos pecadores para Deus, para que eles também, como nós, se arrependam, se humilhem, sejam perdoados e salvos. Esse é o objetivo. Então, no próximo domingo, nós veremos como a estrutura da oração do Pai Nosso contribui para o nosso progresso na vida bem-aventurada no Reino de Deus. Então, voltando àquela pergunta inicial, dependendo da resposta que você tinha dentro de você, sobre como as pregações estão causando efeito na sua vida, no que diz respeito à vida de oração. Espero que ter ouvido essas coisas já sirva como um chamado de Deus para a vida de oração, mas também como um estímulo para voltar para as suas casas e colocar dentro da sua agenda diária momentos onde você poderá orar a Deus em família, mas também onde você poderá reservar os seus momentos privados para buscar a Deus em oração. E fazendo isso, você está treinando o seu coração a dirigir a sua atenção, a sua confiança totalmente para Deus. Porque aqueles que oram se prostram diante de Deus em completo reconhecimento da sua pecaminosidade, da sua miséria e da sua necessidade de Deus, mas ao mesmo tempo da sua confiança de que em Deus nós temos tudo o que nós precisamos para o nosso corpo e alma. Amém.